no atendimento fraterno, terça-feira, das 15 às 17. Tá? A gente sempre está aqui, sempre tem amigos nossos que estão aqui para ouvir, para falar sobre o Evangelho. Ou seja, bem-vindos. Abri aleatoriamente ali esse livro de Mateus, comentários de Emmanuel. Abri nesse texto aqui. Imperfeitos, mais úteis. Busca e acharás, prometeu nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa, a fim de senhorar os recursos da mente e da natureza? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar, e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor. Abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar, no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se olhar. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral. Porquanto assim, como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se, a pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Então, para a nossa reflexão, meus amigos. Então, com essa belíssima mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual dessa casa, pedindo que nos abençoe na noite de hoje, que nos envolvam com seu amor, para que tenhamos entendimento dos assuntos ministrados aqui hoje, que o nosso coração esteja mais leve, nossa alma mais tranquila, para absorvermos todas as mensagens da noite de hoje, para que saiamos daqui muito melhor, muito mais tranquilos, para que possamos sermos trabalhadores da seara do Mestre. Então agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje o André Graff, lá na Casa de Jesus, com o tema O Bom Samaritano. A parábola, mas é a parábola do Bom Samaritano, não é? Pronto. Ah, desculpa. Corta aí, André, corta. Passei a mensagem errada. Quase. Fiquei quanto, cara? Coisa do Bom Samaritano? Foi terça? Muda aí.
Boa noite a todos. Nossos votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Acho que esse mês vocês estão falando só sobre parábolas, é isso, né? Fazer a exposição, mais parte da reflexão desse processo. Então, a parábola do filho pródigo já é uma história, talvez bastante conhecida de todos nós, né? Mas ela também tem várias interpretações, várias explicações. Ela é uma parábola onde a gente pode ampliar bastante o entendimento a respeito dos detalhes, né? Mas a gente vai ver também que, às vezes, a gente para e pensa o que Jesus falava em parábolas, né? E a parábola é uma pequena história, mas essa história, ela sempre tem um fundo moral, um fundo de ensinamento para todos nós, porque é isso que Jesus fazia, né? Nos ensinava o tempo todo, há mais de 2000 anos, quando ele esteve entre nós. Então, ele falou e nos ensinou através de várias parábolas, porque elas têm sempre um simbolismo por trás dessas histórias, que a gente precisa, às vezes, entender. Há 2000 anos atrás, nós éramos menos evoluídos do que somos hoje. Então, Jesus veio nos passar ensinamentos profundos, só que ele não podia falar isso de uma maneira técnica, como a gente consegue compreender hoje através do Espiritismo. Ele precisava falar de uma maneira simbólica, precisava falar através das parábolas. Talvez a gente, quando ouve uma parábola, a gente não vai entender ou interpretar ela totalmente já na primeira vez. E, de fato, algumas parábolas a gente demora um pouco, né, para entender. Mas aquele conceito, aquela história, de alguma forma, ela fica na nossa mente como um roteiro, como um ensinamento básico. E depois, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor as coisas, a gente vai compreendendo o sentido da parábola. Então, nós vamos tirar hoje essa explicação, né, do livro Em Busca da Verdade, onde a Joana de Ângeles, que é espírito, através da psicografia de Divaldo Franco, aborda essa parábola, mas ela aborda em vários capítulos, né, aborda de uma forma profunda, na linguagem da psicologia analítica, e a gente vai simplificar aqui hoje, em função do tempo, para podermos entender de uma forma mais simples o que a Joana traz de significado para esta parábola. Então vamos começar com a parábola, para a gente entender a história primeiro, depois eu volto e vou explicar cada passo, né? Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço para seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou
morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei para meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E, correndo, o abraçou e o beijou. Disse o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a festejar o seu regresso. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou o teu irmão. Teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar na festa. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou com os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria alegar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Esta é a parábola, para a gente relembrar, né, a história por completo, e mais ou menos a gente já começa a ter uma ideia do que pode ser isso, né? Mas vamos ver dentro da ideia de Joana de Ângeles, o que significa, na realidade, essa parábola. Óbvio, como eu disse, só algumas pinceladas, porque isso é bastante profundo, né? Mas, primeiro, a gente precisa entender que todos nós somos espíritos criados simples, ignorantes, há muitos e muitos, milhares, milhões de anos atrás. Nós somos criados por Deus, fomos passando por experiências evolutivas, passamos pelo reino mineral. Sim, passamos lá pelo reino mineral, nós já fomos parte do mineral. Estivemos atrelados de alguma forma, a gente não usa a palavra encarnado, que não é da carne, mas estivemos atrelados de alguma forma, passando pelo reino animal para evoluirmos. Depois, passamos pelo reino vegetal. Sim, também já fomos, habitamos esse reino vegetal. Já fomos árvores, já fomos plantas. E desse processo de crescimento, passamos para o reino animal, depois de milhares e milhares de anos, tendo essas experiências. E no reino animal, passamos então para o ser humano, para o reino hominal. E no reino hominal, nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência e a razão. Segundo Joana de Ângeles, chegou a mais ou menos 10 mil anos atrás, no desenvolvimento do fato da razão. Isso é importante a gente perceber, porque dentro dessa explicação, a saída da casa do pai é o momento onde a gente ganha inteligência, ganha razão, e a partir desse momento a gente passa a viver a vida meio que por conta própria. Enquanto a gente ainda estava
vinculado a um reino mais primitivo, o mundo dos animais, os homens das cavernas, o australopithecus, o homem de Neandertal, que a gente estuda na escola, né? A gente ainda vai estar mais vinculado aos instintos. E esses instintos são como uma inteligência dada por Deus para estes seres que ainda não possuem a sua inteligência própria. Como ainda não se desenvolveram, ainda não evoluíram, precisa do instinto para poder aprender a sobreviver e ter a perpetuação da espécie, para a vida poder ter continuidade. Mas, a partir do momento em que a gente ganha a inteligência, ganha a razão, ganhamos um corpo físico diferente, a gente já evoluiu e a gente tem condições, então, de seguir a vida por conta própria. O nosso destino é desenvolver isso, pegar essa inteligência que nós temos e desenvolver isso para o bem do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Esse é o objetivo de todo o processo evolutivo. E no final, nos unirmos a Deus novamente como co-criadores do universo. Essa é a nossa jornada que todos nós estamos. Aí vamos finalizar ela. Todos nós vamos nos tornar espíritos evoluídos ainda, co-criadores do universo, mas nós estamos a meio caminho ainda desse processo. Então, a inteligência e a razão são essa herança que nós recebemos de Deus e que muitas vezes a gente não aproveita essa herança da forma correta. Então vamos ver lá de volta todo o processo, né? Primeiro, a parábola começa: o homem tinha 2 filhos. E Jesus falou de 2 filhos. Ele podia ter colocado um filho pródigo só, né? Mas ele colocou 2 filhos. Esses 2 filhos significa nossas atitudes. Às vezes, nós agimos como um filho pródigo, às vezes, nós agimos como um filho mais velho, que ficou em casa, que ficou junto ao pai. Mas a gente vai explicar isso mais tarde. Aí disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me parte dos bens que me tocam. Então, esses bens que está falando aqui na parábola são justamente a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso processo evolutivo, que nós temos condições hoje de seguirmos, trilharmos esse caminho. Mas muitas vezes, nós, como seres humanos, ainda em processo evolutivo, agimos como adolescentes, que querem se distanciar do pai e ir para a vida, porque acha que já é grande o suficiente para dar conta do recado. E muitas vezes a gente se distancia da casa do pai. O objetivo seria a gente ganhar essa inteligência e essa razão, continuar na casa do pai, continuar junto a Deus, porque o pai aqui simboliza Deus para nós. Mas a gente se distancia de Deus, na arrogância, e muitas vezes achar que já somos suficientes, não precisamos mais de religião, não precisamos mais de Deus, e a gente se atira na vida, achando que a nossa inteligência vai ser o suficiente. E aqui, o outro irmão, mais velho, ele também representa atitudes nossas, quando muitas vezes a gente fica atrelado a Deus, aparentemente, ficamos na casa do Pai, mas ali a gente também precisa fazer esse processo de evolução. E como a gente viu, o irmão mais velho também não conseguiu evoluir mesmo estando com o pai. Ele se indignou simplesmente. Foi porque eu errei lá no passado. Bem, eu errei no passado, estou sofrendo agora. Mas não é isso, é o para quê. É o que a gente pode fazer para melhorar, então, essa condição. E aí a gente passa a olhar para o nosso futuro, que é um futuro de luz, é um futuro bonito,
é um futuro onde a gente vai estar, de fato, mais perto da casa do Pai. Mas, aqui, o filho pródigo, ele ainda não percebeu isso, ele começou a sofrer. E muitas vezes a gente começa a sofrer na nossa vida e não consegue encontrar um rumo para saber esse fato, como que a gente tem que agir, o que a gente precisa fazer, então, para aliviar, para melhorar esse sofrimento. E ele continua sofrendo, porque foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. O encontrar-se com um dos cidadãos daquele país significa que o interesse desse filho pródigo ainda está vinculado àquele país longínquo que ele estava. Ele está tentando encontrar uma solução para o seu problema, que já estava sofrendo, lá no país longínquo, com um daqueles cidadãos. Ou seja, isso significa que a gente, às vezes, quando sofre, tenta encontrar os nossos problemas no mundo material. Aliás, a nossa solução no mundo material. Como, por exemplo, indo mais ainda para os vícios. Então, a gente sofre, procura o álcool, procura as drogas, procura o sexo desregrado, procura uma série de questões para suprir essa falta que nós estamos enfrentando, mas o mundo material não supre essas faltas. Então, o que esse mundo material manda nós fazermos? Nesse caso aqui, o guardar porcos simbolizava naquela época de Jesus o pior dos empregos que alguém podia ter naquela época. Guardar porcos era sujo, né? Era considerado um animal imundo naquela época para eles, né? A própria cultura deles, né? Imundo do ponto de vista espiritual até, não era só a questão material. Então, a pessoa que ia guardar porcos é que não tinha mais nada para fazer, não tinha condições mais nada, era o último recurso que ela tinha, era guardar porcos. Então, ele ainda estava procurando nesse mundo material, e às vezes acontece isso com a gente, né? A gente ainda procura na matéria uma solução para os nossos problemas, enquanto na realidade a gente precisa buscar na questão espiritual. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, ainda que ele está buscando no mundo material as coisas mais baixas que pode ter, é a solução do problema que ele estava enfrentando. A fome que estava enfrentando aquele país. Essa fome do país simboliza muitas vezes a nossa sociedade, que ainda busca a solução no mundo material. E não tem. Porque ele desejava comer a comida dos porcos, ele desejava comer aquela comida que era a última coisa que tinha ali, a coisa mais suja que tinha ali. E a gente acaba, muitas vezes, querendo se alimentar das coisas mais baixas do mundo material, para suprir essa deficiência nossa. E no final ainda diz, mas ninguém lhes dava. Ninguém lhes dava porque essas questões materiais, elas não suprem a nossa fome espiritual. E é isso que a nossa sociedade, nosso mundo, de uma maneira geral, vive hoje. Por isso a gente vê tanta depressão, a gente vê tanta ida para os vícios, a gente vê tanto suicídio. As pessoas não conseguem encontrar o caminho, buscam no mundo material suprir essa falta que existe dentro de si, mas não acham o caminho. E aí, então, acontece a virada, né? Caindo em si, porém, disse, quantos empregados de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele começa a se lembrar da casa do pai. Começa a cair em si e a perceber que ele tomou um rumo errado na vida. Ele mergulhou no mundo material achando que esse mundo material iria suprir, iria trazer felicidade para ele. Ele começa a perceber que na casa do pai
ele tinha recursos muito melhores. Ou seja, é quando a gente começa a perceber na nossa vida que, de fato, o mundo material não supre. E que, junto de Deus, tendo uma religião para nós, tendo um norte na nossa vida religioso, a gente está muito mais bem acompanhado. Está num lugar muito melhor, psiquicamente, espiritualmente falando. E a gente tem menos sofrimento, porque na casa do pai, essa fartura que tinha na casa do pai, que os empregados tinham pão, é justamente aquilo que a gente tem quando a gente volta para Deus. Mas aqui ele ainda está pensando, né? Ele ainda está no país longínquo, buscando pensar a respeito do assunto. Começou o seu processo, né, de reflexão a respeito daquilo tudo que ele estava passando. E muitas vezes isso também acontece na nossa vida. Quando a gente sofre, a gente começa a perguntar, começa a ver, e aí começa a querer buscar algum lugar que possa nos dar um conforto, que possa nos dar um norte, uma direção para a nossa vida, porque nós sempre nos encontramos perdidos. E aí muitos de nós acabamos buscando, por exemplo, o centro espírita, que nos dá esse caminho, que nos faz essa religação com Deus. Levantar-me-ei e irei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Então ali ele ainda estava pensando, né? Levantar-me-ei, ele ainda vai fazer ainda, né? Mas ele está ainda no pensamento. E lhe direi, o que ele está pensando aqui nesse caso, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele realmente começa o processo mais profundo de cair em si e começa algo que é muito importante para todos nós, nesse retorno que todos nós vamos fazer numa hora, ou estamos fazendo, para a casa do Pai. A humildade. Aqui a parte mais importante é a humildade. É o perceber, é o olhar para trás e perceber que a gente cometeu erros. E aí a gente começa, de fato, a olhar para esses nossos erros e a dizer, não, realmente até agora eu fiz muita coisa errada. Preciso reparar isso. Preciso melhorar isso. Preciso acertar o caminho daqui para frente. E aí, ele toma uma atitude importante, né? Levantando-se, foi para o seu pai. Esse é um momento também muito importante. Jesus também nos falou em outra passagem: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Vejam que Jesus começa um convite para que a gente se movimente. Vinde a mim. Se levanta e vem. É um momento em que a gente, de fato, precisa fazer. Muitas vezes a gente sofre e fica chorando dentro de casa, num quarto escuro, se lamentando, se vitimizando. Esse não é o movimento que Jesus espera que nós façamos. É termos a coragem de fato, assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos erros, mas querer acertar daqui para frente. Essa é a grande virada de chave que todos nós podemos fazer na nossa vida. Então, isso requer humildade da nossa parte. E muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente perceber os nossos erros. Tendo essa humildade, a gente então põe os pés a caminho e começa esse retorno para a casa do Pai. É o momento em que a gente vem na casa espírita, começa a estudar, começa a entender, começa a querer de fato mudar a nossa vida, começa a querer parar de sofrer. E o Espiritismo nos proporciona isso. A partir do momento em que a gente começa a entender esses mecanismos da vida, o porquê nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui,
qual que é o nosso papel, aonde nós estamos nesse progresso evolutivo, a gente se posiciona exatamente o que a gente precisa fazer, então. E a gente começa a compreender por que a gente está sofrendo. O Espiritismo nos dá essa abertura de visão. E aí a gente começa, de fato, a retornar à casa do Pai. Esse retorno à casa do Pai é rápido? Não. É um retorno longo ainda. Todos nós ainda estamos, digamos assim, caindo em si nesse processo e buscando iniciar o retorno à casa do Pai. Ainda muito vinculados a esse primitivismo que nós carregamos do passado, especialmente quando vivemos o mundo animal, os instintos que ainda estão sobre nós e atuando sobre nós ainda hoje, que a gente ainda tem essa dificuldade de desatrelar deles, mas a gente pode fazer isso elevando as nossas consciências. Não indo contra os instintos, mas indo a favor de um progresso espiritual. Isso é importante. E levantando-se, foi para o seu pai. Então é a decisão, né? A gente toma na nossa vida. Agora eu quero melhorar a minha vida, vou me vincular a Deus de volta, e isso vai me fazer viver melhor. E estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, correndo, o abraçou e o beijou. Isso aqui também eu acho extremamente lindo, é muito bonito isso. Por quê? Porque Deus é assim conosco. A espiritualidade é assim conosco. A espiritualidade não nos maior, né? Ela não nos julga. Jesus não nos julga, não olha para trás, não fica apontando os nossos erros. Simplesmente pelo fato da gente ter essa decisão de retornar, de buscar essa humildade dentro da gente, de perceber isso e de querer melhorar a nossa vida, a gente já é abraçado pela espiritualidade. A gente já é abraçado por Deus. Eles já sentem alegria pelo fato de dizer, poxa, o André agora está começando a entender o sentido da vida, está começando, de fato, a desenvolver a sua espiritualidade, e eles se alegram com isso. E assim é com todos nós. Quando a gente, de fato, decide fazer esse retorno, esse longo caminho de retorno. Mas a gente não precisa nem ter chego lá na casa do Pai. Não precisamos ser espíritos evoluídos para sermos amados por Deus. Nós já somos amados por Deus em todos os momentos. Mas o fato da gente buscar esse retorno dá uma alegria enorme no plano espiritual. Eles já nos cercam, eles já começam a atuar da nossa vida de uma forma benéfica. E a gente já começa a sentir essa diferença com menos sofrimento na nossa vida. Disse o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado. Realmente constata, né, essa humildade, mostrando que realmente percebeu o erro e percebeu o caminho errado, está se modificando, está se transformando de fato, né, quer se transformar de uma vez. Por isso voltou ao pai. Mas o pai nem deixou ele falar direito. Não deixou ele se desculpar, ficar ali se desculpando e falando. Não. Disse aos seus servos, depressa. Vejam, depressa. O que significa o depressa? Né? Significa que a gente é auxiliado imediatamente. Quando a gente cai em si durante a nossa vida. Tragam a melhor roupa e vistam nele. A roupa simboliza aí as melhores condições, porque o filho vem maltrapilho. Todos nós, espiritualmente, a gente vem maltrapilho nessa longa jornada que muitas vezes a gente faz pelo país longínquo. Espiritualmente, a nossa luz não brilha muito bem. Mas, quando a gente começa a retornar para a casa do Pai, quando a gente cai em si, já a nossa luz começa a brilhar. Nosso perispírito já começa a ser diferente. A gente já não está mais lá com os porcos. A gente já resolveu sair e retornar de volta, né? Coloquem um anel em seu dedo. O que simboliza um anel para nós? Uma aliança, né?
uma união. O anel simboliza a união com Deus. Ali a gente já está se unindo de volta a Deus, né? E as sandálias no pé significa, naquela época, o pessoal andava muito descalço, né? Só tinha sandália nos pés quem tinha melhores poderes aquisitivos. Então, a sandália nos pés significa mais dignidade para a vida. Ou seja, Deus já nos veste, já cuida de nós, quando a gente, de fato, tem a humildade na vida e resolve retornar. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegraram-nos, porque esse meu filho era morto e reviveu, estava perdido, se achou e começaram a festejar o seu regresso. Então é a festa. A festa do plano espiritual, que é o que eles fazem, eles sentem essa alegria quando a gente, de fato, resolve cair em si. Aí vamos para o filho mais velho, né? O filho mais velho representa também um outro lado nosso, uma outra face. E muitas vezes a gente acaba atuando dessa forma na vida, né? O filho mais velho estava no campo, quando voltou, foi chegando em casa, ouviu a música, a dança, chamando os criados, perguntou o que era aquilo, e ele respondeu: chegou o teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, e recuperou com saúde. Então, explicou, né, qual que era a situação. Quando a gente se dá conta, muitas vezes, de algum irmão nosso que começa a trilhar esse caminho de volta, mas a gente ainda está vinculado à matéria, muitas vezes acontece aí o ciúme, acontece aí a inveja de olhar para quem já teve essa atitude. A gente olhar para quem... Imagina a situação aqui, né? Nós numa situação nessa, material. Temos um irmão, pegou toda a herança, gastou toda a herança, agora volta para casa sem nada e ainda querendo abrigo. Muitos de nós iríamos ficar indignados também, né? Com essa situação. Então, essa é uma atuação que faz parte ainda do nosso processo, né? Desse nosso nível evolutivo em que a gente se encontra, de termos esse tipo de sentimento, mas também não é benéfico. E esse sentimento mostra que o quê? Que o filho mais velho, ele ficou na casa do pai. Ele não saiu da casa do pai. Porém, ficou sem fazer a sua transformação. E a gente pode associar muitas vezes que a gente vem no centro espírita, ou numa igreja, ou qualquer religião, enfim, filosofia, né? A gente estuda aquela filosofia, a gente decora, a gente sabe tudo, mas aquilo não serve para fazer uma transformação. Aparentemente, a gente está junto na casa do Pai, mas a modificação acabou não acontecendo. E a gente, às vezes, foge desse processo de evoluir a nós mesmos, esse processo de autoencontro, de encontrar, de fato, quem nós somos nessa vida. E por quê, para que a gente veio aqui. A gente foge, a gente quer continuar ainda aparentemente vinculados a uma religião, mas sem fazer aquele dever de casa que, de fato, a gente precisa fazer. Que é colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Às vezes, só decorar não basta, né? A gente precisa, de fato, colocá-los em prática. Então, ele se indignou e não queria entrar, ficou com ciúme. Meu irmão voltou, eu não vou participar disso. Aquela situação. Mas aí, saindo, seu pai procurava conciliá-lo. E vejam, o que Deus sempre tenta fazer conosco, né? E a gente tem uma voz dentro de nós, na nossa mente, muitas vezes nos coloca esse sentido mais correto na nossa vida. Mas nós, o ego, ainda tentamos não ouvir essa voz e nos vincularmos ainda a esses instintos primitivos, a esses impulsos que todos nós temos, mas que precisamos saber avaliar, né? Precisamos saber ouvir essa voz interna que nós temos
é o Deus interior que nós temos dentro de nós, para que a gente possa seguir um caminho mais correto, mas muitas vezes a gente não ouve e segue o outro caminho, né? E o filho argumentou, né? Há tantos anos que te sirvo, ou seja, estou ali junto de uma religião e não tenho o benefício que essa religião me dá. Muitas vezes algumas pessoas ficam indignadas, né, com Deus, né? Participam tanto tempo de uma religião, não têm o seu benefício que gostariam, que vieram ali com uma moeda de troca e acabam se indignando, se revoltam contra Deus. E sem jamais transgredir uma ordem tua, aquela aparente, né, obediência que muitas vezes se tem. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Nunca tive nenhum benefício por participar dessa religião. Mas quando este teu filho, vejam o termo que ele usa, né? Este teu filho, não falou meu irmão, este teu filho, falou com raiva, né? Que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O novilho cevado era o melhor que tinha naquela época, né? Simboliza isso, né? O melhor que tinha para quem realmente se arrependeu e se transformou, se modificou. E o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Então a gente está ali, vinculado a uma religião, a gente tem tudo aquilo à nossa volta. Todos esses recursos. O problema é que às vezes a gente não utiliza esses recursos da forma devida. Entretanto, cumpria alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. O pai estava tentando ali mostrar para esse filho, né? Às vezes Deus mostra para nós: calma, não tenha ciúme, não tenha inveja, porque isso só piora mais ainda a tua situação. Busca olhar para o teu irmão que se transformou e se transforma também, porque estás comigo. Essa é a mensagem, né, de Deus para nós, nos colocando que todos nós, né, sejam agindo como o filho pródigo, filho mais moço, ou como o filho mais velho, que faz parte dessa nossa jornada agir assim, porque a gente traz isso tudo do passado, do primitivismo, o que no mundo animal servia muito bem para nós, por uma proteção, para a continuidade da espécie, para a preservação da vida, a gente ainda tem esses instintos, a gente é vinculado a esses instintos e nos deixa tomar conta desses instintos ainda hoje. Mas a gente precisa utilizar melhor a nossa inteligência, a nossa razão, adquirir os conhecimentos necessários através do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, da série psicológica de Joana de Ângeles, para que a gente possa, de fato, fazer essa transformação que todos nós viemos aqui fazer. Não nos esquecendo de que Deus está sempre esperando por nós, de portas abertas, esse retorno de todos nós à casa do Pai. Quando a gente retorna, de fato, a gente sente a harmonia, a gente sente a alegria, a gente sente esse amor de Deus. Essa era a mensagem da noite de hoje. Obrigado a todos pelo convite da casa também. E renovo aqui os meus votos de muita paz no coração de todos vocês. Nós agradecemos muito, André, pela sua exposição, né?